todas as religiões estão vindo ao satanismo. Nós estamos em meio a uma tomada de uma nova era satânica e a evidência está ao nosso redor. Basta olharmos para ela. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Se você já é inscrito, muito obrigado meu irmão por mais uma vez você nos honrar aqui com a sua presença. É por você, graças à sua audiência, que a gente continua fazendo aqui o nosso trabalho, tentando acordar a maioria das pessoas que querem ser acordadas, né? Porque se a pessoa não quer acordar, então é realmente impossível. E você que está chegando agora, caiu de paraquedas aqui no canal, por um milagre, então meu irmão, convido que você assista o nosso vídeo até o final. Caso você goste, será um grande prazer pra gente, será uma honra ter você aqui com mais um irmão de batalha, tá certo? Com mais um membro dessa família, que é isso que esse canal é. Como você ouviu aí, família, e é de arrepiar, o cara disse bem claro, esse satanista aí, um grande satanista, inclusive, um dos maiores da história, e ele tá dizendo que todas as religiões estão em direção ao satanismo. Infelizmente, o que eu tenho pra dizer é que isso é verdade. Isso é uma grande verdade. A gente já tem feito vários vídeos aqui, eu acho que só essa semana foram 3, mostrando como a maçonaria tem entrado dentro das religiões. E deixei bem claro em todos os vídeos que nós não somos aqui extremistas. Olha, a gente quer banir todas as outras religiões. Não é esse o caso. Se Deus quisesse fazer isso, ele teria feito. Eu lembro que, lendo as velhas escrituras, a gente vê, inclusive, uma parte lá, onde o rei Davi e depois o rei Salomão expandiram bastante o seu reino ali e poderia ter extinguido todos os outros povos, mas Deus disse, não, deixa aí que eu quero ver se esse pouquinho que vai ficar, mesmo vocês dominando tudo, se vocês vão se contaminar. Então o mal tem que existir, a gente tá aqui numa fase beta, isso tem que existir, que é para justamente a gente escolher entre o bem e o mal, e Deus deixa todos bem à vontade. Então se a pessoa quer ser satanista, se a pessoa quer ser maçom, que seja, meu irmão, ninguém aqui tá reclamando sobre isso, nem que eles abram suas instituições nem nada. O grande problema que a gente está mostrando aqui, e aí sim nós podemos discutir, são que eles estão doutrinando as pessoas, interpretando a nossa Bíblia Sagrada de outra maneira, para dar a entender e introduzir dentro disso as doutrinas satanistas e maçônicas dentro do que é o cristianismo. E as pessoas infelizmente estão caindo como pato. Aí tem alguém que diz, mas Davi, isso realmente está acontecendo? Como é que a gente pode ter certeza de quem é esse cara? Eu nunca vi esse cara que falou aí. Vou mostrar só um dos feitos dele. Só um dos feitos dele e você já vai ver que a situação é séria. E isso está acontecendo principalmente nos Estados Unidos e Europa. Então veja mais um trecho do documentário. Em 1966, Andrew LaVey fundou a primeira igreja de Satanás em São Francisco, que em certo ponto atingiu 10 mil membros. LaVey ofereceu a Bíblia Satânica e Rituais Satânicos, 2 dos livros satânicos mais importantes. Surpreendentemente, quando a Bíblia Satânica foi primeiro publicada, vendeu mais que a Bíblia Sagrada, 2 para 1 em várias partes da América e 10 para 1 em algumas universidades. Ela ensina coisas que são totalmente opostas à bondade, à pureza e ao comportamento altruísta. Então veja como é alarmante o que o documentário acabou de passar pra gente. Esses dados. No mês que aquela Bíblia Satânica foi lançada, para cada Bíblia que era vendida dentro dos Estados Unidos, que se diz um país cristão, né, conservador e tudo mais, para cada Bíblia que era vendida, 2 outras Bíblias satânicas já eram vendidas. E dentro das faculdades, das universidades, com os jovens, esse número era alarmante. Para cada uma Bíblia que era vendida, 10 outras Bíblias satânicas eram vendidas também. Então quer dizer que há um interesse, está crescendo o interesse do satanismo, que ensina o mal, que ensina rituais, coisas que vão até contra a própria lei, contra a própria Constituição. Ah, Davi, mas isso aí tá errado, o satanismo não é isso. Bom, irmão, o satanismo é difícil de identificar ele justamente porque existem milhares de seitas. Não é aquela coisa como o cristianismo, que tem aquelas leis ali e regras. E você vê que mesmo dentro do cristianismo, as pessoas criam várias seitas dentro e ficam uma brigando com a outra. No satanismo isso é bem pior em uma proporção bem maior. E pra gente ter uma prova aqui, inclusive no Brasil, basta você ver aí o que acontece no Rock in Rio. As bandas praticamente encenam ali rituais satânicos o tempo todo, sempre foi assim. Mas os jovens, alienados pela própria mídia, ela vê aquilo ali como uma coisa mais fantástica, a coisa mais antissistema para quebrar padrões do mundo. E acaba fazendo também, trazendo muita maldição para elas. Eu vou mostrar também um trecho do documentário onde mostra crianças que foram brincar com um copo, crianças pequenas, completamente leigas, certo? Sobre assunto de satanismo, tudo, elas só queriam brincar ali, se divertir. E elas pegam aquela brincadeira do copo, ou a tauba Ouija, né? E começam a ter instruções de quem elas não sabem nem o que é,
para desenhar esse pentagrama. Olha, desenha uma estrela assim de 5 pontas, faça assim. Eu vou mostrar o documentário para você ouvir que isso são fatos, isso acontece. Escute. Acredite se quiser, pode-se aprender feitiços no próprio jogo demoníaco, RPG, e crianças também aprendem com a brincadeira do copo. Eu tenho entrevistado muitos jovens que têm feito a brincadeira do copo, que a partir daí aprenderam a desenhar uma estrela de 5 pontas e a fazer feitiços. Quando a tábua de Ouija nos deu aquele feitiço, uma das coisas que nos disse foi para que desenhássemos um pentagrama. E tivemos que cantar um tipo de mantra e nós acendemos 2 velas pretas. Às vezes, as mesmas crianças que brincam com a tábua de Ouija, acreditando ser divertido, não conseguem dormir e têm pesadelos, e suas vidas foram totalmente mudadas por causa de algum envolvimento que eles pensaram ser inocente ou inofensivo. A tábua de Ouija não era suficiente, então eu me envolvi em livros de incenso, porções e outras coisas. Fui à biblioteca da escola pedir livros sobre ocultismo, esperando encontrar 1 ou 2 livros, mas havia toda uma enorme parte sobre magia negra, bruxaria e toda sorte de ocultismo que alguém pudesse querer. Eu olhei e me deparei com a oração de Lúcifer. Eu não sabia quem Lúcifer era, pois eu não fui criado na igreja, mas dizia que se fizesse aquela oração por 1 mês, eu conseguiria tudo o que eu quisesse e muito mais. Tá vendo aí, meu caro irmão, porque é que Deus disse a você, a sabedoria do nosso Deus em dizer para todos nós que ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar, porque quando for grande ele não se desviará. Aí tá uma bela prova disso. Se você não ensina, porque eu não tô pedindo aqui que você isole os seus filhos numa redoma de vidro, é impossível nesse mundo de hoje, é praticamente impossível. Onde você vai tem isso, até numa praça. Quantas vezes vocês viram aqui eu andando de carro e fazendo um retorno aqui no girador aqui da cidade, e tem lá uma estátua maçônica lá. Você pensa que não, tem lá um obelisco. Então tem, o próprio dinheiro a gente já mostrou aqui que é pagão. Então se você também for impor isso ao seu filho, não, você não pode ouvir essa música não porque é satânica. É complicado, mas se você ensinar a ele, passar um vídeo desse a ele, mostrar isso a ele, para ele entender de fato que a intenção daquelas pessoas que estão cantando é essa, aos poucos ele vai perder o interesse. Todos nós que despertamos, e isso eu pergunto a vocês, para vocês responderem aí no comentário mesmo, e me diga se realmente coisas que vocês gostavam. Eu, por exemplo, era doido pelo Iron Maiden, era a melhor música e ainda gosto das músicas, mas elas não me satisfazem, mano. Elas não me satisfazem mais como antigamente, eu não fico naquela empolgação como antigamente, porque eu sei qual é a intenção daquilo. Querendo ou não, você perde o gosto. Tem tantas coisas que a pessoa dizia, poxa, é igualzinho aquele filme Matrix, sabe? Que o cara quer voltar pra Matrix por causa disso, ele acaba sendo um traidor por causa disso. Depois que ele descobre que tudo aquilo ali é uma farsa, é uma coisa que tá na cabeça dele, não tem graça. Então ele quer voltar pra Matrix, ele quer esquecer tudo que ele sabe pra voltar, e acaba traindo os amigos. Então da mesma forma a gente se sente assim às vezes, não é? Olha, eu despertei e essa coisa que eu gostava tanto antes, agora eu não gosto, porque eu sei realmente enxergar o aspecto que eu preciso enxergar. Então agora eu quero sim entrar na parte musical, que aproveitando aí o Rock in Rio, e nesse documentário mostra claramente que essas bandas recebem inspiração inclusive do próprio demônio para fazer aquelas músicas, aquele estilo se rasgando todo ali como se fosse verdadeiramente demônios. Eu quero que você escute, preste o máximo de atenção nessa parte do documentário, porque é muito importante, tá certo? Então vamos assistir. O antigo provérbio avisando contra vinho, mulheres e música tem tomado um novo impulso espiritual. Sexo, drogas e rock and roll é o novo choro de uma juventude rebelde. O satanista Aleister Crowley indiretamente influenciou muitas bandas famosas de rock, incluindo os Beatles, os Rolling Stones, Led Zeppelin e Ozzy Osbourne, que até escreveu uma música sobre Crowley. Hoje em dia, a indústria musical comercializa temas satânicos sem a menor preocupação pelas almas que seduzem. Até as bandas que promovem satanismo pesado negam ser satanistas, mas admitem que o satanismo vende e eles estão simplesmente dando aos seus fãs o que eles querem ouvir. Muitas bandas conseguem suas ideias de filmes e vídeos de terror que explicitamente mostram rituais satânicos de morte, assassinatos e torturas cruéis. Evidências mostram que a música entrelaçada com tons satânicos tem um papel importante na vida de muitos jovens que são condenados por causa de matanças satânicas. O assassino Richard Romero é obcecado pela música do AC/DC e admite que suas letras o influenciou em suas matanças. A pressão dos amigos é especialmente marcante para o adolescente. Todos nós queremos nos sentir aceitos, mas o adolescente precisa de estabilidade na vida, de saber que é capaz de manter um relacionamento e quando a maioria dos seus amigos está usando camisa heavy metal e ouvindo música black metal que incorpora letras satânicas,
se sente induzido a fazer parte deste grupo? Eu vejo muitos deles se envolvendo no satanismo e começaram com a música, não toda a música, mas principalmente músicas como black metal e speed metal, coisas desse tipo, onde existe fortes tons satânicos na música. Existem grupos como Venom, Slayer, Merciful Fate. Essas são bandas que ensinam abertamente várias práticas esotéricas. Uma das bandas mais populares de Londres se chama Devoted Men, liderados por Mark, sacerdote do Templo de Olympus. Mark diz que ele recebe transmissões de demônios, de deuses e deusas que lhe dão as músicas e letras para ele se apresentar. Frequentemente, como que de outro mundo, as palavras se criam. É como se não estivesse escrevendo as palavras, somente a mão está participando da ação, mas não a mente. Nós levamos a música, que é escrita no Templo de Olympus, e tocamos em Londres, em clubes noturnos, para um público jovem, ao vivo, e apresentamos nossa mensagem. Família, esse documentário ele é enorme, mas eu estou verdadeiramente picotando ele, porque tem informações aqui que não podem ser passadas. Esse inclusive era um vídeo nosso antigo já, era Marcha para Satanás. Eu fiz na época que houve aquela marcha bizarra aqui no Brasil, e não foi ninguém, né? Foi um vexame para eles. E eu fiz esse vídeo, mas obviamente ele foi banido. Então eu tô tentando agora, com essas novas regras, passar as partes que dá. Eu acho que dá pra frente fazer pelo menos uns 4 vídeos. Eu quero fazer a parte onde mostra o que verdadeiramente é magia branca. Não é essa magia, não, é magia branca, é uma coisa boazinha, não tem nada a ver com as forças negativas, é uma energia positiva. Eu vou mostrar pra você que quando chega nos graus mais altos é quase como a maçonaria, não tem nada a ver com o que é apresentado no começo. Eu vou mostrar pra vocês pessoas que praticavam isso e chegaram até o fim. Quero também mostrar qual é a intenção do diabo em perverter as pessoas, fazer as pessoas saírem da doutrina de Deus, da doutrina cristã. Eu quero mostrar tudo isso pra vocês, mas vai ter que ser em vários vídeos porque é complicado. Mas de antemão, família, eu quero dizer pra você que o diabo ele não pensa em ser derrotado. Pelo menos é isso que ele passa pelos súditos dele. Muita gente diz, não, o diabo sabe que vai ser derrotado. Eu também creio nisso. Ele conhece Deus Todo-Poderoso e sabe que não tem chance contra ele. Porém, ele passa para os seus adeptos que ele vai ser forte o suficiente para vencer Cristo. Quando Cristo vai retornar ao mundo, ele quer estar com seu exército pronto, com o maior número de pessoas possíveis para aumentar o número de homens nessa luta, e vai enfrentar Cristo com os seus e espera vencer. Ele espera que com isso convencer a Deus que a humanidade prefere ele a Cristo, e aí Cristo vai pegar os seus poucos escolhidos ali, que vai ser meia dúzia de pessoas, segundo eles, e levar para o paraíso, lá para a terra de Deus, e deixar esse mundo na mão de Satanás, como sempre foi desde o começo, segundo eles, tá certo, família? A gente vai conversar um pouco mais detalhado sobre isso, tá certo? Na opinião, um satanista falando para você ver, e tudo isso vai ficar pro próximo vídeo, irmão. Então eu peço, por favor, irmão, que você que assistiu esse vídeo até o fim, que reconheça o esforço pra gente trazer esse tipo de trabalho aqui. As plataformas não querem porque tudo entra pra... Não, o cara tá com preconceito aí com o satanista, ele quer impor o cristianismo. Não, velho, vou deixar bem claro aqui, cada um que seja o que for. Só que tem que ter cuidado com essas seitas violentas, tem que ter cuidado com certas doutrinas que estão sendo passadas, e o pior de tudo é essa infiltração do satanismo e a maçonaria, que é tudo uma coisa só praticamente, só muda a forma, e entrando dentro do evangelho e desviando e distorcendo as palavras de Deus. Então, meus irmãos, esse é o nosso objetivo, deixar isso aqui bem claro, para que a própria plataforma que escuta tudo que a gente fala e entende nesses robozinhos deles, entenda que não é uma questão de preconceito, é uma questão apenas de informar o que está acontecendo e ponto final. Então, irmãos, se una a nós nessa batalha, compartilhe esse vídeo, comente sobre isso com seus amigos, para que assim a gente forme cada vez mais e mais despertos, que essa é a única maneira realmente de a gente mudar esse mundo. Então fiquem todos com Deus, que o nosso Criador esteja sempre com cada um de nós, nos acompanhe e nos proteja, e sempre encarando o sobrenatural.